Olá, gente, tudo bem? Salve, salve, Thiago. Oi, Rafa. Oi, Bruna. Oi, Vitor. Começou. Oi, Gabriel. Começou. Tem que avisar o pessoal lá da sala do ID. Tá. Você faz isso para mim, por favor? Aham. Valeu. Bom dia, Carol. Bom dia, não, boa tarde, né? Tudo bem? Boa tarde. Oi, gêmeas. Oi, Gu. Tudo bem? Júlia, Ana Júlia. Tudo bom? Cadê esse povo? Oi, Má. Má e Júlia. Amanhã temos reunião, tá? O pessoal do NIC aí, eu não sei se todos os orientadores já falaram, eu recebi a notícia ontem. A gente tem que terminar o projeto. Então, a gente tem que enviar para a Kátia, daqui até terminar o bimestre, né, até dia 31 de maio, tem que mandar o slide do que a gente faria na apresentação. E aí, quando a gente terminar isso, o NIC vai ficar suspenso até ter atividades presenciais. Mas, tipo, se voltar, sei lá, só no fim do ano, não vai ter todas as etapas, né? Mas aí a gente não sabe. A escola não definiu. A ideia é, nesse momento, terminar essa parte para não jogar fora o que a gente já fez, e aí depois, quando voltar, tomara que voltamos rápido, senão não sei se eu vou ter saúde mental para ficar tanto tempo assim, a gente decide. Tipo, vai que é daqui a pouco, vai que demora mais, vai que demora menos. A gente, por enquanto, ainda não tem certeza dessas questões. Tá bom? Horas que é a reunião? 2h10. Rafa, mas assim, Oi, tipo, se acontece o que a Má falou, Nick. aí cancela o Nick e no terceiro ano a gente faz alguma coisa? Eu acho que a escola, por enquanto, ainda não quer pensar no cenário mais negativo, Nick. Acho que, tipo, vamos esperar para ver com calma o que vai acontecer, se vai cancelar. Se por um acaso demorar muito tempo, cancela todas as partes, só faz a apresentação no final com vocês, ou se vai ficar para o terceiro. É um monte de coisa que a gente não sabe. Por enquanto, a gente não sabe nem o calendário escolar. Se a gente vai sair de férias mesmo no comecinho de dezembro, se de repente a gente vai avançar. Tipo, cada hora uma pessoa diz uma coisa diferente. Então, não dá para a gente ter certeza de nada. Tem gente que fala que, tipo, talvez tenhamos aula em janeiro, fevereiro, tipo, tem gente que fala que não, que no máximo agosto já está tudo resolvido. Então, enfim, a gente não sabe. Vamos tentar sofrer menos com isso e esperar uma coisa de cada vez. Eu sei que a ansiedade é grande, eu sou uma pessoa muito ansiosa, como eu já falei algumas vezes, então eu também estou nessa de não saber e ter que esperar. Basicamente é isso. Tá bom? É isso, meus lindos. Já estamos todos aqui? Acho que sim, né? Estamos em 21, então quer dizer que temos muitos. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint do Iluminismo para a gente continuar. Cadê Idade Moderna? Peraí, tem um lugar errado. Calma. Aqui, Iluminismo completo. Então, ó, turminha,
Estávamos vendo o iluminismo, né? A gente fez exercícios e corrigiu os exercícios, certo? Na quarta-feira? Ô Rafa, Sim. deixa eu te perguntar. Oi. Quando a aula grava, onde que você posta essa aula? Ou você não posta, sei lá? Quando a aula grava. Então, eu gravei ou eu tentei gravar todas as aulas. Às vezes o meu computador conseguiu gravar todas as aulas, às vezes ele não conseguiu gravar. É aleatório. Tipo, o Zoom, dependendo do momento, ele consegue gravar, dependendo do momento, ele não consegue. Não, Mas sim. as aulas que foram E gravadas, aí? eu coloquei no YouTube como não listado. Ou seja, só quem tem o link é que vai poder ver. E eu vou Tá. começar a disponibilizar esses links para vocês quando colocar o roteiro no sistema. Que aí é, de repente, sua net estava ruim. Teve aquele dia que a Nicole estava tentando assistir a aula, mas a internet dela caía toda hora porque tipo, ela estava na firma e não estava boa naquele lugar. A aula gravada é para isso. Tipo, para daí essa pessoa que perdeu, ela consegue tipo acessar essa aula e tipo meio que ter a reposição dela. Mas de novo, nem sempre teve aula que foi gravada e deu certo, teve aula que tipo não deu. A aula que a gente corrigiu exercícios. Essa é uma aula que eu apaguei, porque tipo foi só correção de exercícios. Mas principalmente as aulas que eu expliquei, eu estou gravando e colocando lá. Eu pretendo disponibilizar isso para vocês numa playlist onde você entra lá e vê a aula que a gente já teve. Mas, de novo, o controle da tecnologia sobre isso nem sempre acontece. Às vezes, quando a internet em casa está ruim ou quando tem muita aula uma em cima da outra, ele não consegue gravar ela. Eu tinha mais de 15 gigas de aulas no meu computador que eu comecei a subir no YouTube para poder me livrar delas, porque, coitado, o meu laptop já não conseguia rodar quase nada de tanto que ele estava ocupando de espaço. Tá bom? Certo. Ô, Rafa, e a Fala. gente aparece nas aulas quando você grava? Depende do que está acontecendo e de como está a minha tela, Carol. Tipo, se tivesse assim, igual tá, a gente tá aparecendo só quem tá aqui do seu ladinho, assim. Só quem está aqui Ah, do tá. meu ladinho, tipo, então, quer ver, ó, eu vou mostrar para vocês, cadê vocês? Comitê gestor. Ó, para mim está aparecendo assim agora. Então, ó, eu tô vendo você, a Má e o Fernando. Acabei de mandar no ID do grupo. Para mim Eu tá, tô vendo isso também. tipo, aí eu não sei se na ordem de vocês como que aparece, né? E tipo, aí isso na hora que grava, ele aparece de um jeito diferente. Se eu aumento a tela de vocês, aparece mais, se eu diminuo, aparece menos, mas é essa a ideia, é um controle que a escola pediu para se de repente reclamarem que a gente não deu as aulas, a gente poder provar com o vídeo. Porque a Secretaria de Ensino pode dizer que a gente precisa repor todas as aulas. Aí a ideia do vídeo também é essa, entendeu, Fernando? Acho que sim. Então, ó. Entendi, Rafa, entendi. Valeu. Pessoal, falando do iluminismo, a gente vai ver o iluminismo agora, principalmente, ele vai trazer várias descobertas novas. Então, você vai ter o Benjamin Franklin fazendo descobrindo a eletricidade e o raio, o Antônio Lavoisier, a questão do oxigênio na combustão, a composição da água, a Lady Mary e o Edward Jenner, a vacina contra a varíola. São todos conhecimentos que surgem dessa época e agora eu preciso da atenção de vocês e de que vocês fiquem espertos em relação a isso. Quando a gente falar do iluminismo, tem uma coisa relacionada ao iluminismo chamada liberalismo. O liberalismo vai ser um elemento muito importante dentro do iluminismo. Então, ó, uma definição que o livro traz: doutrina idealizada no século XVIII, baseada na ideia de que a liberdade individual deve estar acima das ingerências do Estado nos campos político, econômico, religioso e intelectual. Então, quando a gente está falando e tentando definir o que é um liberal,
o liberal ele vai ter que se definir e ele vai pensar essa situação a partir dessas 4 liberdades. Então, é a liberdade econômica, ela tem uma liberdade política, mas tem também aqui 2 elementos que são importantes para a gente referenciar: a questão religiosa e a questão intelectual. Então, ingerência sobre o Estado. O Estado não pode mandar nessas 4 coisas. O Estado não tem o direito de querer dominar ou mudar ou obrigar a pessoa a seguir uma dessas coisas. Então, isso vai completamente contra o mercantilismo em vários pontos. Então, vamos lá. Na questão religiosa, desde a reforma religiosa, o que a gente mais vê no século XVII é, por exemplo, você muda de religião, o seu rei muda, por exemplo, o Henrique, para o anglicanismo. Ele criou uma nova religião. Todo mundo na Inglaterra era obrigado a mudar de religião. Isso estava certo? Os liberais vão dizer que não, que isso está errado. Ele vai criar, então, de repente, uma doutrina, uma maneira de pensar. Todo mundo tem que pensar igual. Ele achava que isso estava muito errado. Então, vão ser definições que vão surgir e vão questionar a maneira do absolutismo agir. Então, vai pensando que as pessoas têm o direito de ter essas 4 questões como escolhas. Até hoje, o liberalismo e os liberais se proclamam como pessoas importantes, como uma corrente de pensamento que deve ser respeitada. Depois a gente vai ver uma evolução desse liberal do iluminismo numa coisa chamada o neoliberalismo, onde eles vão atualizar alguns desses preceitos relacionados aí ao que eles diziam lá no iluminismo. A ideia de que você pode alterar como que isso funciona e como que isso se dá nessa sociedade. Então, esse liberalismo, ao falar da política, a figura mais importante vai ser esse inglês chamado John Locke. O John Locke vai defender o liberalismo político, ele vai defender que o Estado deve ser um contrato entre o governo e os governados, então aí um diálogo também com os franceses, e ele vai dizer o seguinte, o Estado tem que proteger 3 coisas: a vida, a liberdade e a propriedade privada. Então aqui ele vai definir essas 3 coisas que ele considera como fundamentais. Ele vai estar diretamente relacionado à Revolução Inglesa, aquilo que aconteceu na Inglaterra, quando eles trocam de rei, e o rei agora na Inglaterra, lembra, a gente falou sobre isso, ele reina, mas não governa. Então agora, nessa Revolução Gloriosa, você vai ter a ideia de que você pode separar, sim, o absolutismo e criar uma outra coisa. E essa outra coisa, esse contrato, vai ser aquilo que a gente conhece como Constituição. A Constituição vai ser exatamente essa ideia, essa proposta. A proposta de que agora nós podemos e devemos colocar regras sobre o país. E que essas regras devem se dirigir às pessoas, e eles elevaram o nível disso tudo. As pessoas e ao rei, de que o rei fazia parte dessas pessoas. Então, não poderia ter poderes absolutos e poderiam ser tirados do cargo caso fossem tiranos. A Revolução Inglesa e a independência dos Estados Unidos vai ser baseada exatamente nessa proposta. Na proposta de que você pode, sim, tirar do cargo alguém que faz coisas erradas, alguém que atrapalha esses direitos que ele defendia, que era a vida, a liberdade e a propriedade privada. Por que a propriedade privada vai aparecer aqui? Porque a gente está falando de uma ideologia e de ideias que são ideias burguesas. Os burgueses agora vão tocar nesse ponto. Os burgueses agora vão se preocupar em ter a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de ganhar dinheiro
garantidas. Eles não podem se dar o luxo de perder isso. Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar cada vez mais agora a ideia e a definição de propriedade privada e o de quanto isso é importante para a sociedade. Então, garantir o livre exercício da palavra e da iniciativa econômica, ou seja, todo mundo tem o direito de se expressar. E ninguém deve ser obrigado a comprar ou vender aquilo que o Estado quer. Aquela ideia de que o Estado deve garantir a liberdade, aquilo que o Estado deveria sempre garantir a balança comercial favorável e que essa balança comercial favorável poderia ser adquirida de qualquer jeito, ela vai ficar para trás. Agora a gente vai ter um protesto muito grande em relação a isso. De dizer, olha, se a balança comercial ficar prejudicada por causa da iniciativa individual dos burgueses, nós não podemos atrapalhar isso. Nós não podemos evitar isso. Nós não devemos lutar contra essa atitude ou contra esse tipo de problema que eles estavam passando nesse momento. Tudo bem? Agora a gente vai para a economia, e na economia a gente vai ter dois pensamentos diferentes. A gente vai ter os fisiocratas e a gente vai ter o David Ricardo, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, os fisiocratas eram representados principalmente por esses dois filósofos, o François Quessenay e o Roberto Turgot. Esses dois caras, eles vão dizer que a agricultura e a mineração eram atividades para a prosperidade nacional, que você ia ganhar dinheiro se você investisse nessas duas coisas. E eles vão criticar muito a ideia do comércio. Eles vão dizer que o comércio era estéril. O que é uma coisa estéria? Uma coisa estéril é quando você não produz frutos. Então, no caso do homem ou da mulher, se eles são estéreis, quer dizer que eles não podem ter filhos. E aqui, na economia, significava que você não ia ter mais dinheiro gerado por causa disso. Esses economistas, como a gente vai aprender em economia, e vocês vão ouvir falar sobre isso também nas aulas do Sumaré, eles estavam muito equivocados. Tipo, se tem uma coisa que gera dinheiro no mundo até hoje, é o comércio. A agricultura e a mineração, eles têm a sua participação no PIB dos países cada vez menor. Aquilo que efetivamente dá dinheiro é o comércio. O comércio, sim, é uma fonte de atividade muito importante para as pessoas ficarem mais ricas, para as pessoas enriquecerem, para as pessoas conseguirem se tornarem ainda mais poderosas do que elas já são. O que eles vão criar é uma expressão que a gente vai chamar de laissez-faire, que é a ideia da lei da oferta e da procura. Como funciona a lei da oferta e da procura? A lei da oferta e da procura, ela vai dizer o seguinte: quanto maior a oferta, menor vai ser o preço. Quanto maior a procura, maior vai ser o preço. Ela vai estabelecer essa regra. Então, é a ideia de, por exemplo, se você fosse comprar um álcool em gel em janeiro, quanto que o álcool em gel em janeiro ia estar custando? Ele ia estar custando, tipo, R$3, R$2,50. Porque era uma coisa que, assim, hospital usava. Pô, farmácia, uma pessoa muito neurótica com germes, talvez. Hoje, no meio da pandemia, quanto custa um álcool em gel? Muito mais. Por quê? Porque a procura está muito maior. Pô, a relação da procura e da oferta é isso. Como você tinha uma oferta grande de álcool em gel e pessoas procuravam um pouco, ele tinha um preço barato. Quando você precisou do álcool em gel para tudo, o preço do álcool em gel subiu lá em cima. Pô, eles vão dizer que o mercado se estabelece a partir disso. Vocês lembram de uma coisa? Os meninos tinham idade para estar lá no 8º ano, quando eram bem inteligentes e deviam ser muito espertos. Tinha uma coisa chamada spinning, que era um negocinho que você ficava girando, que nem um tonto, tipo, e que ficou uma moda. Todo mundo comprou aquele negocinho. Nossa, eu tenho aqui do meu lado. Eu tenho isso. E
quando as pessoas foi moda lá em 2016, 2017, acho que 2017, tipo, as pessoas pagavam R$ 40, R$ 50. Hoje, você vai comprar um desses, você paga R$ 1. Você paga R$ 1,50. Ele é tipo aqueles coisas... Ele é divertido. Ele é meio viciante. Você pega ele, você começa a mexer e não para mais. Mas, tipo, as pessoas pagavam muito caro neles. Começou a surgir uns com mais de uma roda, com eixo, não sei o quê, que ele era desestressante. E, de repente, todo mundo começou a comprar. O preço dele era lá em cima. Hoje, as pessoas lembram dele ou compram ele? Não. Tipo, a moda passou. Quando a moda passou, o que aconteceu com o preço dele? Caiu lá embaixo. O preço dele diminuiu muito. Por quê? Porque mudou a oferta e a procura. A ideia da oferta e da procura, ela vai estar sempre relacionada a isso. Tipo, se você tem uma necessidade daquele produto, ou seja, as pessoas querem ele, ele vai subir de preço. Se tipo, tem muito dele, ele vai cair de preço. E aí isso vai determinar a economia, as balanças comerciais, se elas são favoráveis, se elas são desfavoráveis, elas vão estar influenciadas exatamente nessa questão. Por que o dólar no Brasil tem subido tanto de valor? Por uma questão da lei da oferta e da procura. A economia brasileira vai de mal a pior. A tendência é as pessoas no Brasil perderem dinheiro. O que acontece? Os investimentos, em vez de ficarem aqui, as pessoas preferem investir em dólar. Então, elas querem comprar mais dólar. Como elas querem comprar mais dólar, ou seja, elas têm uma procura maior pelo dólar, vai acontecer o quê com o preço do dólar? Ele vai subir. Porque como tem muita gente procurando, as pessoas vão pagar por esse preço. O nosso amigo Felipe, que agora está longe aqui, mas o PlayStation, quando ele foi lançado no Brasil, a galera ficou louca. Cobrava R$ 4.000 por um PlayStation 4 e as pessoas pagavam. A gente tinha o PlayStation mais caro do mundo. Tipo, enquanto ele custava $300 nos Estados Unidos, ele era vendido aqui a R$ 4.000, quando o dólar era 2,50. Tipo, por quê? Porque as pessoas pagavam. Existia uma procura e as pessoas gostavam tanto e viam nele essa coisa da marca, essa coisa do prazer do consumo era tão grande que elas pagavam esse absurdo. São como os produtos da Supreme, por exemplo. Tipo, tem produtos que, tem um tijolo que eles vendem que está escrito Supreme e eles pagam as pessoas pagam uma fortuna naquilo. Aquele vídeo muito engraçado do moleque falando do outfit, quanto custa o outfit e aquela mania de, tipo, ficar colocando o preço nas roupas e falando, tipo, isso é 10k doll. Tipo, isso é o quê? Isso é esse consumismo exacerbado. Que aí, como você tem poucos produtos, é um produto estrangeiro, as pessoas vão pagar muito por ele. Tipo, no Brasil, a gente tem uma população que aceita pagar muito caro por esses produtos, que faz com que esses produtos, as lojas, percebam isso e coloquem o preço lá em cima. A gente tem isso em relação ao carro, a gente tem isso em relação ao tênis Nike. Algumas pessoas que eu sei, já me contaram que viajaram para outros lugares do mundo, sabem que em outros lugares do mundo as roupas, esses produtos são muito mais baratos nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque a procura por eles, a paixão das pessoas por esses produtos, nos outros lugares são diferentes. Então eles vão pagar outro preço, né? A lei da oferta e da procura vai ser diferenciada. É o produto nacional e o produto estrangeiro. Já falei para vocês, se vocês forem fazer intercâmbio na Europa, leve uma garrafa de pinga. Aí você vai falar, pô, Rafa, mas vou levar uma garrafa de pinga? Leva uma garrafa de pinga e uma Havaiana. Por quê? Porque são duas coisas muito caras lá fora. Uma garrafa de velho barreiro, você vai pagar 25 euros em Portugal. Tipo, e aqui você paga tipo R$ 4 para comprar uma. Uma Havaiana, que aqui custa R$ 40, lá vai custar 50 euros.
Tipo, por quê? Porque a oferta e procura é diferente, porque lá ele é um produto importado, porque lá tem uma demanda que as pessoas querem, mas uma oferta que é menor. Então, essas questões na economia, elas são fundamentais. Você perceber como que você pode organizar e como que você pode pensar a economia a partir disso. O grande erro dos fisiocratas foi achar que o comércio não era uma atividade importante. O comércio é uma atividade muito importante e que é definida pela lei da oferta e da procura. O Adam Smith vai ser um dos caras mais famosos que vão escrever sobre a economia na época do Iluminismo. Ele vai ficar conhecido por esse livro, que eu coloquei a capa aqui com a fotinho dele, A Riqueza das Nações. Se você pensa em fazer administração, se você pensa em fazer economia, prazer. O Adam Smith vai fazer parte dos seus pesadelos do primeiro ano, porque você vai precisar ler muito ele e você vai precisar entender muito as coisas que ele fala. Ele é um dos pais da economia mundial. Ele vai trabalhar e vai fazer um estudo muito grande para falar sobre o comércio internacional e ele sim vai dizer que o trabalho era uma fonte de riqueza. Então, ao contrário dos fisiocratas, que pensavam na agricultura e na mineração, a gente vai ter o Adam Smith falando, não, aquilo que dá dinheiro mesmo é o trabalho. Essa ideia dele de que o que dá dinheiro é o trabalho vai ser fundamental para, por exemplo, os pensamentos e as coisas que o Karl Marx vai trabalhar e vai estudar junto com Engels na hora de falar sobre o comunismo e o socialismo, né? Perceber que a riqueza vem do trabalho. É o trabalho que gera a riqueza na nossa sociedade capitalista. Ele vai usar uma expressão que vai ficar muito famosa, que ele vai chamar de a mão invisível do mercado. Então ele vai pegar a ideia da lei da oferta e da procura que os nossos amigos fisiocratas começaram a trabalhar e ele vai evoluir essa lei. Ele vai falar da lei da oferta. Ele vai dizer que existe uma relação entre a oferta e a demanda. Qual que é a ideia que ele vai trabalhar? É uma ideia simples. No 9º ano, a Leila e o Denis provavelmente falaram disso com vocês. Eu expliquei isso para a Carol lá em Socorro. É o seguinte, quando você tem a lei da mão invisível do mercado, você está trabalhando com qual ideia? Então a ideia é o seguinte, vamos imaginar que a Alice Rocha vai começar a vender um produto. Então ela começa a vender pão. Aí o pão da Alice custa R$10, porque ela tem muita habilidade culinária, então ela é uma chefe gourmet e vende o pão dela por R$10. As pessoas compram, ela é a única pessoa que vende o pão gourmet em Bragança Paulista. Ela faz desenhos no pão dela, e aí as pessoas vão lá e compram muito o pão dela por causa disso. Mas aí o Felipinho, com muita inveja, ele resolve que ele quer ser concorrente da Alice. E aí ele vai lá e também abre uma padaria que vende pães com desenho. Só que ele vende os pães dele por R$7,50. E aí as pessoas já começam a ficar na dúvida se elas vão comprar ou não o pão da Alice. Aí o Vitor Hugo vai lá e começa a vender o pão dele por R$5. O que a Alice vai ter que fazer? Segundo a lei da mão invisível do mercado, a mão invisível do mercado vai chegar na Alice e vai pressionar tanto ela que ela vai abaixar o preço dela. Ela vai perceber que ou ela abaixa o preço, ou as pessoas só vão comprar, no nosso exemplo, do Felipinho e do Vitor Hugo. E aí, com isso, a gente, segundo as ideias do Adam Smith, ele vai dizer o seguinte, ela vai ser obrigada a baixar o preço dela e você vai ter um preço mais justo na sociedade. Então ele dizia, se você não controlar o comércio se autorregula. Ele se controla e transforma essa sociedade capitalista numa coisa mais harmônica. Era uma ideia que vai ser muito importante, muita gente vai trabalhar com ela, muita gente vai falar sobre ela, mas hoje, como que a gente pode fazer uma crítica em relação a ela? Ela era muito romantizada. Por quê? Porque o que pode acontecer, o que vai acontecer em muitos casos, são aquelas coisas que a gente chama de trust, de monopólio, de oligopólio, de cartel, que é o seguinte, então, na verdade, a Alice ela era tão rica que ela ia acabar pressionando o Vitor para ele vender a fábrica dele
e aí a fábrica de pão dele, a padaria, ela ia dominar o mercado e ela ia vender o preço do pão dela e do Vitor igual, fazendo com que o Felipinho não conseguisse concorrer. Ou ela chegava para o Felipinho e podia combinar com o Felipinho. Felipinho, vamos fazer o seguinte, vamos vender o nosso pão a R$3,50. Porque o Vitor Hugo não vai conseguir vender o pão dele, baixar de 5 para R$3,50, e aí com isso ele vai ir à falência. Na hora que ele for à falência, a gente volta a deixar o pão com um preço mais em cima. Com um preço lá em cima, para que a gente agora tire o prejuízo que a gente teve até falir o nosso concorrente, que era o Vitor. Essa é uma medida que é crime, mas que existe muito no capitalismo. Que é o quê? Você combinar o preço. É o que a gente chama no português de cartel. Quando você descobre que existe uma atividade econômica que combina preços para prejudicar os concorrentes e os consumidores, você chama isso de cartel. A pessoa pode ir na cadeia por causa disso. As pessoas que... É um crime muito utilizado. Tipo, o posto de gasolina, várias vezes tem problemas com isso, por eles serem denunciados por estarem fazendo cartel. Em São Paulo, vira e mexe, tem matérias falando sobre o cartel dos postos de gasolina, onde você vê que eles estavam combinando o preço mais baixo para atrapalhar o consumidor e o concorrente, porque depois eles colocavam o preço lá em cima. Então, ao contrário do que o David Ricardo imaginava, com que o Adam Smith vai imaginar que existe uma coisa romântica nesse capitalismo, as pessoas vão se aproveitar para ganhar dinheiro das diversas formas. Então, a mão invisível do mercado, ela nem sempre é invisível e às vezes dá para você deturpar ela bastante. E você não ter o controle e você não ter a garantia de que o menor preço sempre vai acontecer. De que o menor preço é uma garantia sempre se tornando realidade. Nem sempre. Você pode ter essas combinações que alteram essa relação. Mas, para desconstruir a ideia do mercantilismo, ele vai ser muito importante. Porque agora você vai ter mais pessoas criticando o mercantilismo e criticando a ideia de monopólios que você tinha naquela sociedade monárquica, que estabelecia um preço para todos os produtos sempre. Esse preço e essa ideia vão ficar para trás. Né? Você vai ter agora uma nova forma de pensar, de planejar, de fazer a economia nesses locais. Tudo bem? Alguma pergunta sobre essa questão econômica? Quando vocês forem vendo os exercícios, talvez elas surjam e aí a gente vai conversando com calma, porque vocês vão ver isso várias vezes. Tanto em sociologia como em geografia. Então é um assunto que a gente vai continuar e avançar bastante na hora de falar sobre isso. Aí o nosso último tópico é uma ideia que ela chama depotismo esclarecido. O que é depotismo? Depotismo é alguém que toma as atitudes e faz as coisas sem obedecer aos outros, sem se preocupar com os outros. Esclarecido, vinha da ideia do absolutismo. Aí vocês podem fazer uma cara feia, eu espero que vocês tenham feito uma cara feia, eu não consegui ver vocês, que é o seguinte: Rafa, como assim? Você vai tentar misturar absolutismo e iluminismo? Sim. O depotismo esclarecido, ele é uma exceção à regra e por isso o vestibular pede muito, que é o seguinte: alguns reis absolutistas, percebendo que o absolutismo estava indo muito mal, eles resolvem alterar a forma de governar, abrindo alguns princípios iluministas. Isso vai acontecer principalmente em locais onde a burguesia era muito fraca, na Prússia, na Rússia, na Áustria, na Espanha e em Portugal. E, pelo fato de ter acontecido em Portugal, isso vai ser muito importante para a nossa história. O Brasil vai ser diretamente influenciado por causa do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era um nobre português que ganhou esse título do rei, né? Ele vai ser o primeiro-ministro de Portugal. Ele se chamava Sebastião José. Ele é uma das figuras mais importantes da história de Portugal. Quando você está em Lisboa, por exemplo, tem uma estátua gigantesca num lugar super destacado do Marquês de Pombal.
Por quê? Porque ele vai alterar a maneira de Portugal administrar o seu território. Ele vai expulsar os jesuítas do território, porque ele vai ser adepto da ideia iluminista de que muita religião próxima do Estado atrapalha, então ele expulsa os jesuítas, só que ao expulsar os jesuítas de Portugal, ele também vai tirar os jesuítas do Brasil. Ou seja, os jesuítas que estavam aqui colonizando e estavam aqui há muito tempo, como o padre José Anchieta. Oi, Carol. Isso aí é tipo o absolutismo e o iluminismo junto, é isso que você falou? É isso mesmo, Carol. Tá. O despotismo esclarecido vai ser a ideia de juntar os dois. Então, o rei de Portugal, ele dá o cargo de primeiro-ministro para o Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal agora vai administrar Portugal. Ou seja, quem vai tomar as decisões de fechar contratos, de mudar as leis, não vai ser o rei, vai ser o primeiro-ministro. Esse é o despotismo esclarecido em Portugal. Ele vai, então, expulsar os jesuítas, isso vai nos influenciar, e ele vai ter uma questão que vai ser muito importante, que é o seguinte: Lisboa vai ser destruída por um terremoto. Vai ser o grande terremoto. Em 1755, um terremoto de 9 na escala Richter, ou seja, o número máximo que você pode alcançar na escala, vai destruir Lisboa. Lisboa vai ficar arrasada. Para vocês terem uma ideia, chegou nos Estados Unidos uma onda muito grande vinda do terremoto de Lisboa. Lisboa vai ser destruída pelo terremoto e depois do terremoto vai gerar um tsunami que vai, além da destruição do terremoto, inundar boa parte do centro de Lisboa. Foi uma coisa muito destruidora. E o Marquês de Pombal vai ser o cara que vai reconstruir a cidade. Só que para reconstruir a cidade, ele precisa de dinheiro. Aonde ele vai pegar esse dinheiro? No Brasil, no ciclo do ouro. Então, o ciclo do ouro vai ser usado por Portugal para reconstruir o país depois de 1755, quando ele vai administrar Portugal e ele vai colocar os pensamentos iluministas em prática. Então, na reconstrução, os prédios do centro de Lisboa, eles só têm até 4 andares. Por quê? Porque se tivesse outro terremoto, prédios muito grandes, quando caíam, destruíam tudo. Prédios de 4 andares eram mais resistentes. E aí, por isso, vai ter toda uma arquitetura da cidade pensada sobre isso. As ruas da cidade vão ser direcionadas para o mar, para que se tivesse outro terremoto, as pessoas soubessem que elas tinham que avistar o mar, o rio Tejo, e ir em direção a ele. Porque com as ruas do jeito que eram antes do terremoto, algumas pessoas acabaram ficando presas, caminhando para lugares que estavam fechados. Aí outros prédios caíram e elas não conseguiram sair do lugar onde elas estavam. Então, toda essa ciência, essa razão, vai ser colocada na reconstrução de Lisboa, na transformação de Lisboa para poder se recuperar desse terremoto. Além disso, ele vai estimular a indústria e o comércio para tentar desenvolver Portugal e fazer de Portugal um país mais racionalmente ativo do que ele era antes. Isso vai ser importante, vai ser decisivo para Portugal, a participação dele, e a transformação no Brasil também vai ser grande, porque ele vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, ele vai criar as casas de fundição, ele vai criar novos impostos para ganhar mais dinheiro com o ouro, para não perder esse dinheiro do ouro de jeito nenhum. Tudo bem? É isso, meus queridos. Por hoje, era isso que eu precisava falar com vocês. Amanhã a gente continua o iluminismo, faz mais exercícios e prossegue, tá bom? Valeu, Falou, queridos. Rafa, valeu. Rafa, Beijo pra vocês. Rafa, é Até. pra mandar aqueles exercícios que a gente fez pra você, de algum jeito? Ou não? Manda na É isso que eu ia plataforma? perguntar. Na plataforma, sim, pode mandar. Os exercícios a gente já Por nova fez. mensagem? Não, a gente já fez, Não, mas eu já não sabia corrigiu. se era Ah, pra não, o que a mandar. gente já corrigiu A já gente já era. corrigiu. Ah, então esse Não, a gente não corrigiu ainda. Foi o que Corrigiu fez sim. da última vez. Corrigiu sim, ó. corrigiu, Carol. Corrigiu. Última aula. Ai, é verdade mesmo. A gente já corrigiu, então nem precisa mandar, tá de boa. Beleza, então. Então tá bom. Beleza. Falou, Rafa. Tchau. Até amanhã.